Oi, 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 galerinha! Tudo bem com vocês? O prof também tá bem. Hoje nós vamos fazer a aula de português, mas vamos fazer com a correção, certo? Porque não foi feita essa correção ainda, então nós vamos fazer juntos, que eu acho que é melhor, né? Então nós vamos lá pegar a apostila 3, na página 29, e vamos corrigir a página 29 da apostila. Vamos lá, então. O prof vai colocar a apostila aqui. Prontinho! Então tá lá, que era para a gente identificar em cada um deles o sujeito, o núcleo do sujeito e o predicado. Então vamos lá primeiro. O que diz? A voz misteriosa que Elsa ouve parece uma manifestação um tanto literal do chamado para a aventura no ciclo da jornada do herói. Muito bem. Então, o que é que parece, gente? Vamos fazer a pergunta para a gente achar o sujeito. O que parece uma manifestação? A voz misteriosa que Elsa ouve. Então, nós vamos colocar a voz misteriosa que Elsa ouve. Esse é o sujeito, certo? E o núcleo do sujeito? O que a Elsa ouve? O que ela ouve? A voz, né, gente? Então, o núcleo do sujeito é voz. E o predicado? É tudo o que sobra. Então, o que sobra? Parece uma manifestação um tanto literal do chamado para a aventura no ciclo da jornada do herói. Ai, prof, tem que copiar tudo? Sim, o predicado é tudo o que sobra, gente, junto com o verbo, certo? A outra, vamos achar o sujeito. A tradicional cena das irmãs pequenas que abre e a animação pavimenta o caminho para uma verdadeira história de origem. Primeira coisa, cadê o verbo? Pavimenta, gente. Pavimenta, certo? Pavimenta é o verbo. Então, o que pavimenta o caminho? A tradicional cena das irmãs pequenas que abre a animação. É aí, o verbo, o sujeito é esse, ó. Então, a tradicional cena das irmãs pequenas que abre a animação. Pavimento, o que é aqui? Deixa melhor o caminho, que faz, certo? Que faz as coisas. Então, por isso que pavimenta é o verbo, certo? Núcleo do sujeito. Aí a gente faz a pergunta, né? O que é que abre a animação? O que abre essa animação toda das irmãs pequenas? A cena. Então, Então, o núcleo do sujeito é cena. É a cena, né? Que abre isso. Então, o núcleo do sujeito é a cena. E o predicado é tudo que sobra com o verbo. Então, pavimenta o caminho para uma verdadeira história de
origem. Pronto, acabei essa também, certo? A C. Esses ares diferentes também permitem vislumbrar todo o talento dos animadores e da equipe de produção. Então, eu vou perguntar para o verbo. Cadê o verbo? O que é que também permitem? Eu vou fazer assim. O que também permitem para o verbo? Esses ares diferentes. Então, esses ares diferentes é o sujeito. Esses ares diferentes, certo? Aí eu vou perguntar para o sujeito. O que são diferentes? Os ares, certo? Esse é o núcleo do sujeito. E aí o predicado é todo o resto que sobra. Então, vou colocar lá. Também permitem vislumbrar todo o talento dos animadores e da equipe de produção. Aí, certo? O D, vamos lá para o último agora. A resposta para restaurar a ordem está na floresta encantada, lar da tribo vizinha de Nortudra. Nossa, Nortudra, né? Então, qual que é? Vamos perguntar lá, né? Vamos perguntar, né? Se na floresta encantada era o lar da tribo, o que acontece? O que estava acontecendo? Qual que era, né, o problema ali? Era o quê? A resposta para restaurar a ordem, certo? Então, esse é o sujeito. A resposta para restaurar a ordem. Né? O que a floresta tinha ali, o que ela precisava? A resposta para restaurar a ordem. Tá aí, certo? Núcleo do sujeito. Núcleo do sujeito é o que tinha ali, o que eles estavam esperando para restaurar a ordem? Estavam esperando a resposta. Então, resposta é o núcleo do sujeito. E o predicado é tudo o que sobra. Então, tudo que sobra é está na floresta, né? Está na floresta encantada. Está na floresta encantada, vírgula, lar da tribo vizinha dos, agora aquele nome estranho, né? Nortudra, né? Tudra. Aí, achamos o predicado, certo? Então, ali, depois que a gente corrigiu, por favor, vamos fazer lá o autocorreção. Autocorreção, dia 14/08. E aí a gente entra no assunto que é concordância nominal. Então, assim, a seguir leia um pequeno trecho da crítica do filme Frozen 2.
publicada pelo site Omelete. Então, o site Omelete fez uma crítica, vamos ver. A história começa com Ana e Elsa vivendo felizes em Arendelle. O reino é próspero. Ana está feliz com o castelo aberto e sua relação com Kristoff. Olaf, o boneco de neve vivo, está em uma divertidíssima fase existencialista, onde ele existe, questionando o sentido de tudo. E até a rena Sven está feliz com as suas atividades. A única que continua se questionando é Elsa, que agora ouve uma voz que a chama para ir além do que conhece. Então, vamos lá. Analise a seguir alguns substantivos que foram utilizados no texto e os adjetivos que os acompanham. Então, Ana e Elsa estão felizes, certo? Ó, tá lá, ó, felizes. Esse é o adjetivo delas. O reino, ó lá o reino, é próspero, quer dizer, é um reino rico. O castelo está aberto e o boneco de neve está vivo. A fase é divertidíssima e a rena está feliz. Perceba que quando o substantivo está no singular, o adjetivo também está no singular. E quando o substantivo é feminino, o adjetivo também deve ser flexionado no feminino. Então, quando o substantivo, gente, ó, é feminino, o adjetivo ele tem que ser feminino também. Eu vou ter que mudar ele para o feminino, certo? Igual a fase divertidíssima. Como é que eu ia colocar a fase divertidíssimo? Ó, não tem coerência, não concorda, certo? Então eu tenho que perceber isso. A relação que existe entre o substantivo ou o pronome e as palavras empregadas para caracterizá-los, como os artigos, adjetivos e numerais, é chamada de concordância nominal. Então, assim, todas aquelas palavras que eu coloco junto com os substantivos para caracterizar, para dar características, certo? Isso é concordância nominal. Então, eu vou ter que mudar conforme está pedindo. Por exemplo, se é no singular, o adjetivo vai ser no singular. Se é no plural, olha lá, o adjetivo vai ter que ser no plural. Se é feminino, o adjetivo vai ter que ser feminino também. Então, essa é a concordância nominal, certo? Então, nós temos aqui um exercício. Então, olha só. A seguir, analise um trecho da notícia que comenta as críticas do filme Frozen 2. Complete as lacunas adequadamente, escolhendo entre as opções apresentadas entre parênteses aquelas que atendam à concordância nominal, certo? Então, vamos ver lá a concordância. Então, eu tenho as palavras aqui, ó, entre os parênteses. Vamos ver se a gente consegue aqui concordar. A expectativa para a sequência do filme Frozen é grande, e de acordo com a imprensa que acompanhou o quê? As primeiras sessões ou os primeiros sessões? As primeiras, né? Então, ó, já diz lá, que acompanhou o quê? Os sessões ou as sessões? As primeiras sessões, certo? Então, aqui eu tô concordando. Aí, aqui, da nova ou da nova? Da nova aventura de Elsa ou das novas aventuras da Elsa? E aí, eu tenho que concordar de novo. É uma nova aventura ou tem várias outras aventuras? Tem uma, então é da nova aventura de Elsa. Não diz aventuras, olha aqui, ó. Aventura, não diz aventuras, então é por isso que é da nova aventura de Elsa, Anna e Olaf. O resultado nas telas é um longa mais sombria ou sombrio? E aí? Mais sombrio. Sombrio. Menos, ó,
Já tá tudo em masculino, ó. Menos focado, ó, nas irmãs, mas ainda com potencial de atrair crianças de diversas idades. Algumas dos primeiros opiniões ou das primeiras opiniões? Das primeiras. Então, algumas das primeiras opiniões da imprensa norte-americana ou norte-americano? Norte-americana. Norte-americana, dizem também que há diversas cenas, o quê? Tocante ou tocantes? Ó, cenas, tocante ou tocantes? Tocante está falando de cenas, então são cenas tocantes. E que, portanto, é melhor levar lencinhos para a sala do cinema. Além disso, a animação é caprichada ou caprichado? E aí? É caprichada, né? Está falando animação. A animação é feminino, então tem que ser caprichada. A trilha sonora foi elogiada ou elogiado? A trilha sonora foi elogiada, também é feminino. E ainda há um novo personagem bem fofinha ou fofinho? Ó, há um novo, então é fofinho. Certo? Drew Taylor, do Mofifone, afirmou que amou a sequência. Então, vamos lá. É mais sombria ou sombrias? É mais sombria. Sombria. Ele amou o quê? A sequência. Se é a sequência, é singular. Não está falando das sequências, certo? Mas complexo ou complexo? Complexa. Está falando ainda da sequência. E uma história mais madura ou maduras? Madura. Está falando da história, não das histórias. Mais madura emocionalmente. Continuando com tudo que você ama no primeiro filme e crescendo, na medida que mantém a intimidade com o original. Animação maravilhosa ou maravilhoso? Maravilhosa. É a animação maravilhosa. Personagens, que? Novo, lindo ou novos lindos? São personagens novos, lindos. E, finalmente, uma música de Christoph, certo? Então, fizeram aqui, já vamos corrigir, certo? Então, a concordância, ela muda conforme é necessário, hein, gente? Certo? Então, vamos lá. Marca lá a autocorreção. Aí. E aí aqui nós entramos no... Leia com uso de vírgula. Leia com atenção um trecho do vídeo Frozen 2. Veredito sem spoiler. Frozen 2, a aguardada sequência do fenômeno Frozen, uma aventura congelante, ainda não estreou nos cinemas, mas a exibição para a crítica já rendeu as primeiras impressões da crítica especializada. Nesse trecho, há dois casos diferentes para o uso da vírgula. Analise-os a seguir. A. Uso da vírgula para separar um termo explicativo. É um aposto esse nome. Termo explicativo é um aposto. Então, olha lá, Frozen 2. Aguardada a sequência do fenômeno Frozen, 2 pontos. Uma aventura congelante. Ainda não estreou nos cinemas. O trecho destacado é uma informação extra. Uma explicação sobre o termo que veio antes, Frozen 2. Então, ele já está explicando, ó, a aguardada sequência do fenômeno. Ó, ele já está explicando aqui. Quer dizer que o filme Frozen está sendo aguardado. As informações acessórias, que podem ser retiradas sem prejudicar o sentido da frase, sempre aparecem entre vírgulas, certo? Então, ele colocou vírgula, olha ali, ó, ainda não
é o quê? Elas não podem prejudicar o sentido da frase. Então, eles colocam vírgula para não prejudicar o sentido da frase. Observe outros exemplos a seguir. O filme, uma produção dos estúdios Disney, demorou para ser lançado no Brasil. Olha lá, ó. Uma produção do estúdio Disney. Olha lá, vírgula aqui e vírgula aqui. O Boneco de Neve, vírgula, amigo das princesas, vírgula, é muito divertido. Os críticos, vírgula, que assistiram ao filme antes, vírgula, gostaram do resultado. Certo? Então, a gente está colocando aqui, ó, uma explicação do que é e vírgula, para não perder o sentido da frase. B, o uso da vírgula antes dos conectivos, mais, porém, logo, portanto e pois. Então, antes dos conectivos, o que é? Conjunções. Não é conjunção que liga um termo ao outro? Então, sempre antes das conjunções, eu vou ter que colocar vírgula. Olha lá, ainda não estreou nos cinemas, vírgula, olha o vírgula, mas, ó, mas é uma conjunção. Então, ó, vírgula aqui. Olha os outros exemplos. Lá de novo, ó o mais, vírgula. Olha o pois, vírgula. Olha o portanto, vírgula antes. Certo? Então, antes de conjunções, nós também utilizamos vírgula. Agora que você já sabe como identificar o sujeito e o predicado, conheça uma importante regra para o uso da vírgula. A vírgula nunca separa o sujeito e o predicado. Olha lá, marquem com marca-texto aqui. Bem aqui, ó. O prof vai marcar aqui, ó. Marquem com marca-texto. A vírgula nunca separa o sujeito e o predicado. Olha lá. Exemplo, a atriz principal do filme canta muito bem. Olha o sujeito. A atriz principal do filme. Olha o predicado. Canta muito bem. Olha lá, ó. Não existe vírgula. Então, a vírgula não vai separar. Certo? O que vai separar é o verbo. Olha lá. Certo? Lição de casa, gente. A lição de casa é a página da apostila 34, certo? Que vocês vão fazer lá. Vão preencher lá. É a página 34 da apostila de português. Vamos lá. Certo? Então, é a página 34 da apostila de português. E nós temos aqui uma ficha de atividade também, certo? Que é, deixa eu só ver aqui, porque, assim, é a página 17 e 18 das fichas de atividade, tá? Então, nós temos 2 lições de português, uma na apostila e outra ficha de atividade, que é a 17 e 18. Certo, gente? Então, era isso que a prof queria explicar para vocês de português, né? Para a gente terminar essa questão dos usos da vírgula, né? E da concordância, porque os adjetivos, artigos, pronomes, eles precisam concordar com o substantivo, né? Então, isso que a prof queria explicar para vocês, certo? Então, é isso, gente. Ficamos por aqui. Beijos para todos, ó. Se cuidem.